Dando seguimento ao nosso módulo 2, impactos da transformação digital na saúde, eu quero trazer para vocês um pouquinho o conceito, explorar de maneira superficial algumas tecnologias exponenciais, trazer exemplos práticos da parte médica e que faz sentido para você. O primeiro conceito é inteligência artificial. Inteligência artificial vem sendo muito falado, muito debatido, tem sido em alguns momentos assuntos polêmicos, que divide opiniões nos especialistas da área, mas trazendo ali para o contexto, né? O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é a ciência que cria dispositivos capazes de simular as particularidades humanas de raciocinar, tomar decisões e resolver problemas. Só que a inteligência artificial existe desde 1950 e ela evoluiu muito desde então. O termo inteligência artificial é um termo bem amplo e ele engloba os outros dois termos, de machine learning e deep learning. A inteligência artificial hoje ela está revolucionando diversos setores da saúde. Vou dar um exemplo, a radiologia, por exemplo, em que algoritmos facilitam o laudo de imagens, em que nós conseguimos usar, treinar algoritmos, por exemplo, algoritmos de machine learning, né, que são algoritmos com habilidade de coletar dados e aprender com eles, a realizarem predições. Então, vou dar um exemplo na radiologia. Hoje em dia, a inteligência artificial pode auxiliar os laudos médicos, os laudos de exame de imagem, por exemplo, eles podem facilitar o trabalho do médico. E com a inteligência artificial vem uma discussão muito grande de eu vou perder o meu papel como médico? Como a gente pode se comportar diante de tudo isso? O médico que vai perder o trabalho, o médico que não vai sobreviver ao mercado, vai ser um médico que não entender das tecnologias exponenciais e não se atualizar. A cada dia mais, a inteligência artificial, ela vem crescendo no mercado da saúde e você precisa ter um mínimo de contexto disso, entender que ela existe, que ela está evoluindo, impactando todas as especialidades médicas, com uma atenção especial para a radiologia, para entender o que faz sentido ou não para você e para o seu mercado. Uma outra tecnologia exponencial é o blockchain. O blockchain, a primeira coisa que eu quero falar sobre ele é que blockchain não é Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda que tem a tecnologia do blockchain, mas o blockchain é uma tecnologia exponencial de um banco de dados descentralizado e imutável. Até 2020, esse dado do estudo Healthcare Rails for Blockchain promovido pela IBM, o estudo fala que até 2020, 56% dos administradores das empresas da saúde pretendem adotar o blockchain para melhorar a troca de informações médicas. Olha que legal! Na saúde, o blockchain revoluciona a comunicação entre as instituições com a disponibilização de dados dos pacientes em uma rede compartilhada, que pode impactar positivamente a saúde mundial. Um paciente começa um tratamento em outro estado, ou o país pode ter todos os seus exames históricos transitados de forma digital, segura, sem que haja edições ou perdas nas informações. Hoje em dia, o caminho dos exames, o caminho da saúde das pessoas, ele é digital. Eu me lembro uma vez, eu já trabalhei em programa em atenção primária de saúde, e teve uma paciente que chegou com 4 ultrassonografias de abdômen. E essa paciente me chamou um pouco de atenção de como o nosso sistema de saúde é descentralizado, de como os dados dos pacientes são descentralizados e quanto isso gera custos para o Estado. O blockchain pode permitir, né? Como nós lemos agora, como na informação do estudo que eu trouxe, ele pode permitir uma unificação segura dos dados do paciente, com que o paciente seja dono desses dados e que os outros profissionais de saúde, quando permitidos, tenham acesso a isso, para evitar, por exemplo, que uma paciente realize 4 exames iguais, despenda 4 vezes o sistema de saúde. Então, ele tem uma aplicação bem significativa. O blockchain ele vê o fim dos intermediários. Ele consegue gerar transições descentralizadas, imutáveis, seguras e públicas. E na saúde nós temos, né, essa questão dos dados do paciente, de prontuários, de diversas aplicações. Mas não é só na saúde e no Bitcoin que o blockchain vai atuar.
Blockchain, ele vem descentralizar e gerar segurança, trazer dados públicos, imutabilidade. E o que isso lembra a vocês? Isso nos lembra bancos, isso nos lembra cartórios, que são o quê? Intermediários para assegurar transações. Então, com a chegada do blockchain, não só a saúde vai ser revolucionada em vários aspectos, e na minha visão, todos eles muito positivos para a cadeia de saúde, para a economia e para o paciente em ter ali informações organizadas, seguras e à disposição de todos, né? Todos que tenham consentimento em acessar, mas também de outros setores da economia. Há uma discussão grande, por exemplo, do futuro dos cartórios com o blockchain. Os cartórios vão adotar essa tecnologia? Existirão cartórios? É uma discussão que demanda bastante polêmica. Qual é o futuro dos bancos com o blockchain? Se eu posso fazer uma transição direta, esse papel vai ser reduzido? Como que os setores da economia vão se adaptar à entrada de tecnologias exponenciais? Então, quando eu digo que novas tecnologias geram novos modelos de negócio e nova maneira de gestão, como o modelo no Flywheel, o exemplo do blockchain é uma excelente tecnologia para engrenar aí na explicação do modelo Flywheel e para nos levar à reflexão. Uma outra tecnologia exponencial é o IoT, como eu havia comentado. IoT não é intubação orotraqueal, se você estiver na emergência do pronto-socorro mas hoje aqui não é. IoT é Internet of Things, que é internet das coisas, que nada mais é do que uma intercomunicação dos objetos em si. Então é a conexão de objetos no mundo real com o virtual por meio de sensores. O objetivo é trazer a intercomunicação dos objetos, trocando informações sobre status, localização e funcionalidades. Um exemplo interessante são os tênis inteligentes, que se comunicam com o app de smartphone e publicam o itinerário durante a corrida ou caminhada matinal. A internet das coisas vai fazer muito sentido na monitorização dos pacientes, o dado vindo de um dispositivo para o outro. Então, essa comunicação entre os objetos num CTI, num hospital, de um equipamento de um paciente domiciliar para um equipamento do médico, vai permitir uma melhor monitorização desse paciente e vai permitir com que a gente cuide mais dele. A tecnologia, ela, se bem usada por médicos capacitados, ela humaniza. A tecnologia, ela é neutra. O que difere se ela vai ser boa ou ruim, vai ser a maneira como nós a usamos. Tecnologia utilizada para guerra, para destruir a humanidade, pode ser uma coisa ruim, mas a tecnologia usada para monitorar um paciente, cuidar dele, gerar mais dados, gerar mais possibilidade de você prever eventos adversos, de você se antever a possíveis desfechos negativos, de você intervir no momento correto, quando a tecnologia te ajuda, isso é muito positivo. Então, com a Internet of Things, internet das coisas, nós temos um desafio muito grande, que é o uso de dados. Estamos aí com LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, em voga. LGPD entrou em vigor ano passado, então todos os dados de paciente têm que ser muito bem organizados, né? Toda essa questão aí tem que ser implementada nos serviços de saúde. A LGPD realmente vai ser uma situação bem desafiadora para os serviços de saúde se adaptarem. E no âmbito, né, do IoT, a questão dos wearables também, junto com o uso de dados, é uma questão bem significativa. Os wearables, que são os dispositivos vestíveis, como eu mostrei para vocês, eles, com essa intercomunicação de objetos, vão ser cada vez mais demandados, cada vez mais utilizados. Então, com o IoT, nós temos aí um registro autônomo de informações, monitoramento contínuo do nosso paciente, facilidade de compartilhamento de dados. Por exemplo, um indivíduo diabético. Não sei se em que período vocês estão na faculdade, mas acredito que muitos de vocês já devem ter passado pelo ambulatório de endocrinologia. Aquele paciente diabético que leva um caderninho com todas as glicemias dele anotadas. Muitas vezes ele perde, muitas vezes ele tem preguiça, ele não anota. E se as glicemias que ele fizesse já ficassem marcadas no dispositivo dele, no glicosímetro dele, isso fosse enviado diretamente para o médico? O quanto a adesão farmacológica desse paciente não aumentaria? O quanto mais de dados para
intervir, o médico não teria, e dados em tempo reais. Então, essa questão da facilidade no compartilhamento é importante, maior acesso a informações em saúde, armazenamento automático da nuvem, histórico médico mais completo, com apoio a diagnósticos assertivos. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Quanto mais você mede, mais dado você tem, melhora a sua conduta, mais assertivo você consegue ser. Empoderamento do paciente e fortalecimento de ações preventivas e do autocuidado. Por último, para fechar para fechar a aula de tecnologias exponenciais, essa primeira parte, eu quero fechar com impressões 3D. As impressões 3D estão também revolucionando o setor da saúde. Vou trazer uma frase do David Ponciano, colega médico, cirurgião plástico. Modelos anatômicos para treinamentos, implantes, próteses customizadas, confecção de drogas e medicamentos complexos e personalizados, incluindo dosagem, produção de órgãos, usando materiais biológicos. Olha quantas aplicações a impressão 3D pode trazer para o nosso meio. E diante de todas as aplicações, eu quero trazer 3 pontos: futuro da alimentação, futuro dos transplantes e impressão de corações. Futuro da alimentação. Assisti uma palestra quando eu estava no Vale do Silício sobre o futuro da alimentação, que contava que daqui a alguns anos teremos máquinas 3D domiciliares com um ambiente para proteína, um outro para lipídio, um outro para carboidrato, e eu vou dizer, eu quero um macarrão à carbonara, e eles vão imprimir aquilo para mim. Eu quero um bolinho de peixe, eles vão imprimir isso para mim. Eu quero um ovo, assim, um omelete, assim, 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 eles vão imprimir isso para mim de uma máquina. Esse é o futuro da alimentação. E o futuro do transplantes, com a impressão de corações, nós temos a Universidade de Tel Aviv, que está desenvolvendo corações, órgãos humanos impressos em impressora 3D. Olha o que fantástico. Então, com essa impressão, de órgãos, olha o quanto isso vai humanizar, olha o quanto isso vai salvar vidas. Vou fazer um adendo para vocês, foi uma reflexão que também tive numa dessas aulas no Vale do Silício, que eu achei fantástica. Foi assim, olha como as tecnologias se relacionam, como os carros autônomos se relacionam a esse mercado de bioimpressão de órgãos. Porque o que o Tesla tem a ver com impressão 3D de corações? Olha como essas empresas que vão disruptir e ganhar mercados, elas se antevêm, elas estão sempre pensando à frente. Os carros autônomos, nós temos aí as evidências de que a maior parte dos acidentes automobilísticos são causados por imprudência humana. O carro autônomo não é imprudente, o carro autônomo não bebe para dirigir, o carro autônomo não deixa de usar cinto, o carro autônomo não corre acima de uma velocidade permitida na pista. Então, com o uso de carros autônomos, nós teremos menos acidentes. Essa é a ideia. Com menos acidentes, nós teremos menos vítimas que vão a óbito. E qual é a principal fonte de órgãos que são doados? De vítimas de acidentes de carro, que geralmente são jovens e ainda têm órgãos que estão em condições de serem utilizados por outras pessoas. Então, com carros autônomos e sem acidentes, como ficariam as pessoas que precisam de órgãos para serem doados? Essa conversa parece um moonshot thinking, mas não é uma conversa real e é uma preocupação real dos grandes ecossistemas. Então, temos aí diversas empresas health techs trabalhando em tecnologias para possibilitar a impressão de corações.